Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renan Coelho e hoje nós vamos iniciar uma pequena série de vídeos sobre geoprocessamento no software QGIS. Na aula de hoje a gente vai aprender a manusear alguns desses botõezinhos aqui em cima, tá? A interface do QGIS e adicionar também um arquivo vetorial. Então, para começar, eu estou numa tela e não é a tela inicial quando se abre. Na tela inicial aparecem os projetos salvos. E o que eu fiz? Eu vim nessa folha em branco, cliquei, e quando a gente clica aqui, a gente inicia um projeto do zero. E aí qualquer QGIS iria ficar dessa forma. Para ressaltar, eu estou utilizando o QGIS 2.14. Se você utilizar uma versão diferente, a sua interface provavelmente também será diferente e também a funcionalidade de alguns desses botões. Então, primeiro, para a gente aprender a manusear, deixa eu adicionar um arquivo vetorial, é nesse Vzinho aqui, clico, depois eu venho aqui em buscar, e aí eu vou selecionar a pasta. Eu já abri aqui na minha pasta que eu tenho alguns arquivos, talvez, provavelmente, a parte de vocês com os arquivos vetoriais. Lembrando que vocês têm que baixar esses arquivos vetoriais em algum site. O site do IBGE, ele tem muitos arquivos, inclusive os que eu baixei, a maioria que eu tenho foram lá. Então, quando você seleciona a pasta, você pode perceber que aparece o mesmo arquivo várias vezes. O que muda é o finalzinho dele. Tá? Se o finalzinho dele não estiver aparecendo aqui no nome, logo após o nome dele, ele deve estar aparecendo aqui nessa coluna onde está escrito tipo, certo? Então, se você quiser selecionar o arquivo correto, você procura o que tem SHP, tá? Que é o arquivo do tipo shapefile. Se você não quiser deixar vários arquivos com o mesmo nome aparecendo e causando uma poluição visual, você vem aqui embaixo em todos os arquivos e procura lá na letra S, Shapefiles. Clica e aí ele vai mostrar só os arquivos Shapefiles e as pastas. Eu vou selecionar aqui o estado do Pará. E nós temos aqui o arquivo vetorial aparecendo. Lembrando que o arquivo vetorial são esses arquivos, entre aspas, do tipo desenho, e os arquivos, entre aspas, do tipo imagem de satélite, que são os arquivos do tipo raster ou matriciais, eles são abertos por aqui, tá? Por esse segundo botão que lembra um tabuleirozinho de xadrez. Sempre que você quiser salvar o seu projeto pela primeira vez, você pode clicar em qualquer um desses dois disquetes aqui em cima. Tá? E sempre quando você quiser salvar um projeto com outro nome, aí você clica no segundo disquete. E aí ele vai dar a opção de você salvar. Então, deixa eu salvar aqui como teste. Teste para a aula online. Vou clicar em... Deixa eu selecionar uma outra aqui. Teste. Testes. Teste para aula online. Vou clicar em salvar. E aí, toda vez que eu clicar no primeiro disquete, ele vai salvar tudo que eu fizer aqui, todos os arquivos que eu adicionar, todas as modificações nos arquivos que eu fizer, isso compõe o projeto. Tá? Então, o projeto é tudo que eu fiz. E sempre que eu quiser ficar salvando no mesmo arquivo, eu clico no primeiro disquete. Se eu quiser criar um outro arquivo de salvamento, eu clico no segundo disquete em salvar como, e aí eu coloco um outro nome para gerar um outro projeto. Então, como eu não pretendo
gerar um projeto diferente, eu vou ficar salvando só aqui no primeiro disquete. Quando eu quiser abrir o projeto, eu clico nessa pasta entre a folha em branco e o primeiro disquete, que é a pasta para selecionar projetos. Então, com esse botãozinho dessa mãozinha aqui, ele já está selecionado, é o botão em que a gente consegue manusear, arrastar o nossa imagem, nosso arquivo, certo? Essa segunda mãozinha, ela faz a mesma função. Confesso que a diferença entre as duas eu ainda não parei para pesquisar. A lupa com sinal de mais, eu posso dar o zoom ou clicando de pouco em pouco. Tá? Deixa eu voltar um pouco aqui com a roda do mouse. Ou eu posso segurar, arrastar e soltar para eu dar zoom em áreas específicas. A lupa com o sinal de menos funciona da mesma forma. Ou eu clico uma vez de pouquinho em pouquinho para me distanciar, ou eu também seguro e arrasto para eu me distanciar. Se eu clicar nessa lupa com as 3 setas, ele automaticamente ele mostra a imagem inteira do nosso maior arquivo vetorial. Tá? Então, se por exemplo eu tivesse um arquivo vetorial menor, como algum desses municípios, eu quisesse dar um zoom automático para ele, para que eu mostrasse com ênfase aqui na tela esse arquivo específico, então digamos que o nosso arquivo específico seja pequeno, eu poderia vir aqui também em cima do nome do arquivo, que passa a ser chamado camada. Tá? Então, cada arquivo que a gente chama ele de camada. Então, a gente vem com o botão direito. O botão direito é o outro botão do mouse. A gente acaba se confundindo um pouco às vezes, né? Então, o botão direito, em cima do nome da camada. E o primeiro botão aqui em cima, aproximar para a camada. E aí, ele vem automaticamente para... Então, ele dá um zoom para o arquivo, para a camada que a gente está selecionando. Como a gente só tem uma, ele acabou, né, dando um foco só nesse arquivo mesmo. Esse botão do izinho aqui, que é identificar feições. Primeiramente, o que são feições? Nós temos um arquivo, todo o arquivo ele se chama camada, a gente pode ver aqui camadas, e cada subdivisão desse, que nesse caso aqui são os municípios do estado do Pará, cada subdivisão que a gente tiver dentro de uma camada se chama feição. Então, nesse caso, as feições dessa camada são os municípios paraenses. Quando a gente clica nesse botão aqui de identificar feições, a gente clica em feição e ele mostra as informações que a gente tem lá na tabela de atributos. Tá? Para deixar de selecionar, a gente volta a clicar aqui na mãozinha e a gente pode fechar aqui. Para a gente ver essa tabela de atributos, ou a gente clica nesse botão aqui, abrir tabela de atributos aqui em cima, ou a gente vem na camada que a gente quer ver a tabela, botão direito e abrir tabela de atributos. E aqui nós temos a tabela de atributos dos municípios paraenses. Nós temos aqui o nome do município, o código, que é um código do IBGE. E essas áreas aqui foram umas áreas que eu calculei em sala de aula com alunos. Então, cada área foi uma turma diferente. Calculou e eu acabei salvando aqui no mesmo arquivo. Então, desconsiderem as demais. Já esse botãozinho aqui de cima, que parece, na verdade, que é uma seta num quadrado amarelo, que é selecionar feições por área, o que ele serve? Se a gente clicar, a gente seleciona a feição, deixando ela amarelada. E essa função de selecionar a feição, ela tem uma importância muito grande quando a gente quer criar um novo
uma nova camada somente com as feições selecionadas. Então eu vou selecionar aqui aleatoriamente algumas. Então digamos que eu queira separar elas e criar um novo arquivo, uma nova camada só com esses selecionados. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, digamos que a gente tenha várias camadas aqui, vários arquivos. Eu tenho que clicar em cima da camada aonde eu selecionei as feições, botão direito, salvar como. Nesse salvar como, eu venho aqui em salvar somente feições selecionadas. Depois eu confirmo aqui o datum, que é o sistema de referência de coordenadas. Nesse caso está CIR 2000, como é o oficial do Brasil, eu vou deixar. Caso eu quisesse alterar o datum, eu teria que fazer o procedimento de clicar aqui nesse globo, tem aqui do lado, e selecionar, por exemplo, o datum WGS84. Tá? Na verdade, aqui nesse retângulo branco aqui em cima, são os salvos que eu já utilizei, só que para eu procurar aqui embaixo, eu teria que ver, primeiro, se eu quero uma projeção geográfica, e aí dentro da projeção geográfica, eu, eu abro a projeção geográfica e acho aqui WS74, clico, depois clico em OK. Caso eu queira sistema de projetado de coordenadas, que é um sistema plano, eu iria abrir aqui, depois eu poderia procurar lá por exemplo, na UTM, na Mercator. Agora ver aqui tem a Universal Transversal Mercator. O Transverse Mercator. Tem a UTM, pronto. A UTM. E a UTM, ela divide a Terra em 60 fusos. E aí, por exemplo, nesse caso não serviria, porque as áreas em que eu selecionei, elas ultrapassam diferentes fusos. Agora, se a minha área estivesse dentro de um único fuso, eu iria selecionar aqui o WGS84 e o fuso ou a zona, né, em que ele se encontra. Então, por exemplo, 22 abaixo da linha do Equador, 22S, iria selecionar aqui, ok. Tá? Então, como eu não serve o TM, já que eu selecionei diferentes municípios de diferentes fusos, então eu poderia vir aqui no WGS84, selecionar OK, depois vim aqui em buscar para selecionar a pasta que eu iria salvar, dar um nome aqui por arquivo, teste, depois clicar em salvar, tá? E aí iria aparecer um outro arquivo aqui só com essas camadas. Eu não vou fazer esse procedimento, mas serviu para conhecimento. O normal é que ele selecione de um em um, e aí você pode usar o procedimento de segurar o botão Ctrl no teclado, selecionar os outros que você tem interesse também, e quando você terminar de selecionar as outras feições, você para de clicar e também solta o botão Ctrl. Tá? Se você quiser desmarcar todas as seleções que você fez, você vem aqui nesse terceiro botão do quadrado amarelo, clica e ele vai desfazer. Uma outra forma de você fazer essa mesma seleção aqui, com esse botão de selecionar feições, é você vir na tabela de atributos e ver, por exemplo, alguma informação que você queira. Então, se eu quiser selecionar algum município específico, eu procuro o nome dele. Se eu quiser selecionar municípios grandes pela área, eu vejo aqui pela área, tá? Então, nesse caso, seja qual for o que eu queira selecionar, eu clico no número que aparece na frente, tá? Então, temos aqui do 0, vai até o 143 lá embaixo. E aí eu clico, seguro o Ctrl também para fazer o mesmo procedimento. Eu ensinei agora há pouco. Vou selecionando aqueles que eu tenho interesse. E aí eles vão sendo selecionados lá atrás. Tá? Nós temos também aqui o botão de régua.
botão linha, eu clico, ele está selecionado aqui em metros, tudo bem. E aí, se eu selecionar, por exemplo, de um lado, de uma diagonal para outra do estado do Pará, vem aqui, solto, ele automaticamente já está mostrando aqui em quilômetros. Tá? Só que aí a cada clique que eu dou, primeiro clique ele marca o ponto inicial, o segundo clique ele fecha essa primeira reta. Essa primeira reta que eu fiz do primeiro ao segundo ponto está chamada aqui em cima de segmento. Tá? Então, o primeiro segmento teve aqui 1,5 milhão de metros. Então, isso convertido em quilômetros dá 1.500 quilômetros. Tá? E aí, à medida que eu for fazendo um novo clique, um terceiro clique, ele iria formar um segundo segmento, que é o segmento aqui do segundo clique até o terceiro clique. Tá? E para eu finalizar, eu aperto o botão direito do mouse. E aí ele dá o último clique. Tá? Então, formou aqui um terceiro segmento. E aí eu posso fechar para assumir tudo. Todos esses botões aqui, a gente tem que sempre lembrar de quando a gente terminar de usar o botão, a gente volta para clicar na mãozinha, tá? Para que a gente possa voltar a ter liberdade sobre o arquivo. Então agora está tudo certo, tudo bem. Clico aqui em salvar para confirmar que eu quero deixar o meu projeto dessa forma. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou ensinar como preparar um mapa pelo compositor de impressão, esse botãozinho aqui, certo? Obrigado a todos, tenham um bom dia.